Olá, meus irmãos, irmãs, bom dia, mais um dia que o Senhor fez, mais um dia que as misericórdias do Senhor se renovaram. Hoje, dia 25 de julho de 2025, estamos começando mais uma reunião de oração, mais uma reunião onde conversamos com Deus, juntamente com os irmãos, né? É um momento de, de de louvor, de adoração, né? Um momento de agradecimento, de pedidos. E é muito bom, né? É muito bom estarmos aqui juntos para aprender um pouco mais do Senhor, para falar com o Senhor, junto com os irmãos. Vamos à nossa primeira oração desta manhã. Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pelas bênçãos concedidas a cada um de nós. Obrigado pelo teu grande e maravilhoso amor, Senhor. Obrigado, Pai, pelo pão de cada dia, pelo teto que nos abriga. E obrigado, Pai, por mais esse dia, Pai, que estamos aqui reunidos para te adorar, para te louvar, para te bendizer, Senhor. E agradecer por tantas bênçãos concedidas, Senhor. Que o Senhor esteja sempre conosco, nos dando a direção, nos dando o discernimento, nos dando a sabedoria. E que cada dia das nossas vidas seja para o louvor da tua glória, Pai amado. Onde o Senhor nos levar, onde o Senhor colocar onde nós colocarmos nossos pés, seja lugar abençoado, seja um lugar que a gente possa professar nossa fé, proferir palavras de bênçãos, Senhor, na vida dos outros, Pai amado, que sejamos canais de bênção em Tuas mãos, vasos de honra e de bênção em Tuas mãos, que sejamos sal da terra, luz do mundo, Pai, que façamos diferença, Senhor, onde o Senhor nos levar, onde estivermos, Pai amado. Nos ajude, Senhor, a sermos pessoas melhores, livra-nos, Senhor, de todo mal, Pai. Nos ajude, Pai. Perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas transgressões. Essa é a minha oração, Pai amado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 E hoje nós vamos entrar aqui no Lucas 4, né? Vamos falar sobre tentação, a tentação de Jesus. Tentação é algo terrível na vida de cada um de nós, né? Nós não pecamos porque somos tentados, mas pecamos quando cedemos à tentação, não é assim? Na oração do Pai Nosso, né? Lá em Mateus 6,13, tem uma parte que diz assim, ó, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, né? E o mal, né? O mal aí, né? Quer dizer, livra-nos das ciladas do inimigo, livra-nos do diabo, livra-nos de tudo aquilo que nos impede de aproximarmos mais do Senhor, livra-nos de tudo aquilo que nos afasta do Senhor, né? É uma oração que expressa a dependência de Deus em momentos de dificuldade e de tentação, né? Então, o mal, como eu disse, pode ser interpretado como o próprio diabo mesmo, né? O mal é o próprio diabo, né? E a frase também é um lembrete de que a vida cristã envolve muitas lutas contra o pecado, né? Nós lutamos o tempo todo contra o pecado, né? E a tentação. E nós precisamos muito da ajuda de Deus para superarmos tudo isso, né? Então nossa primeira oração de hoje, nós vamos pedir a Deus, estou aqui com a lista de saúde espiritual, né? Pedir a Deus que é, nos dê o quebrantamento de coração, né? Que sejamos quebrantados cada dia mais e mais e mais e mais. Então vamos começar com você, Silei, fazendo essa oração, pedindo a Deus esse quebrantamento de corações para que nos aproximemos mais e mais do Senhor. Amém, meu irmão? Amém. Pai querido, nós dispomos a te louvar, te glorificar, exaltar o teu santo e maravilhoso nome nesta manhã, nas primícias do nosso dia, Deus. Como eu sempre gosto de orar, papai, receba nossas primeiras horas, nossos primeiros momentos, nesse movimento de glorificação do teu santo nome, de orações, de estudo da sua palavra. Confessamos, ó Deus, que somos frágeis, somos fracos, que dependemos totalmente do Senhor, ó Deus. Que a carne, como disse Paulo,
milita contra o espírito contra a carne. Então, nós vivemos esse duelo, ó Deus, nessa luta, todo dia. E graças ao teu nome, Senhor, que o Senhor está do nosso lado e nos permite estar do lado do Senhor, porque certamente não fosse a tua presença, não fosse a tua misericórdia, certamente só sobraríamos, ó Deus. Nós cairíamos, porque o mundo cada dia mais jaz no maligno, Deus. Os dias estão se avolumando em violência, em desconfiança, em falta de amor. E, papai, o homem tem se tornado orgulhoso ainda mais, jactancioso, soberbo. E nós, mesmo nós que estamos aqui nessa reunião de oração, nós que confessamos o teu santo nome, nós que recebemos esse dom gratuito da salvação em Cristo Jesus, não estamos fora disso, papai. Então, ajuda-nos a estarmos sempre quebrantados, humildes na sua presença e dizemos e vivemos, como disse João Batista, que nós nos diminuamos e, em nome de Jesus, seja sobrelevado, seja aumentado na nossa vida, através da nossa igreja denominacional, através da igreja, corpo de Cristo, papai. Então, ajuda-nos, Deus, que a cada dia as investidas, as tentações nos assaltam, nos cooptam, nos sequestram, Deus, para que sejamos esse é o pensamento do mundo. Nós somos, às vezes, levados a querer isso também, querendo que o nosso nome seja nobre, seja notável, papai. E nesses dias onde, como oramos ontem a respeito dos influencers, né? Pessoas que querem ter os likes, as palmazinhas, e para que tenham mais seguidores e aí tenham mais lucros, e nós também somos levados a isso, esse tempo assim de coach, nesse tempo de quase que de adoração ao nome, até da igreja. Nós temos igrejas que procuram Deus ah, serem célebres, nomes célebres, pastores célebres, eh, eh, bandas célebres e ovelhas célebres também, ó Deus. Nos ajuda, papai, porque a tendência do mundo, da carne e a tentação do inimigo, papai, é para que nós sejamos grandes, nobres. Mas não é assim que a tua palavra diz. A tua palavra diz que nós temos que diminuir, fazer morrer o nosso eu, que assim alcançamos vitória em nome de Cristo Jesus. Ajuda nisso, ó Deus, que a cada momento nós nos lembremos dos ensinamentos da tua palavra, para que sejamos, que façamos morrer a nossa natureza, ó Deus. Que o nosso nome desapareça, Pai. Seja na palavra, seja na pregação, seja nos relacionamentos, mas que o nome de Jesus, o teu nome, Jesus, seja sobrelevado, seja ressaltado. Fizemos assim, papai, com a tua ajuda, sem a qual nós não alcançaremos êxito, nos humilharmos e quebrantarmos a todo momento, porque essa luta é muito grande. O próprio Paulo já disse, nós sabemos que aquele que queria fazer, ele não conseguiria, o que ele não queria é que ele fazia. E assim somos nós, não somos de nós, que Paulo, a todo instante, a nossa ânsia, papai, o nosso desejo, até enche, mas que acaba saindo, é que o nosso nome seja notável, sejamos aplaudidos. E não é assim que temos aprendido, Senhor. Precisamos muito da sua ajuda, todo dia, todo momento, para que possamos andar nesse caminho com o Senhor na nossa frente. Em nome de Jesus, amém, Senhor Deus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, amém. Amém. Nós temos aqui uma passagem em Mateus 26, né, sobre a traição de Jesus. Então, um certo momento que Jesus vai orar, né, e ele volta e os discípulos estão todos dormindo, né, e ele fala assim, nem uma hora pode vigiar comigo, né, vigiar e orar para que não entreis em tentação, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, né.
E muita gente usa essa desculpa aí, sabe como é que é? A carne é fraca, porque a carne é fraca, né? Mas, diz aqui, ó, o espírito, na verdade, está pronto, né? A carne é fraca, sim. Mas se a gente ficar pendendo só para a carne, buscando coisas que só alimentam a carne, é lógico que nós não vamos ser fortalecidos no espírito. Então, nós vamos orar sobre isso, né? Sobre vigiar e orar. Pastor Alain, você pode fazer essa oração por nós agora, pastor? Vigiar e orar, em nome de Jesus. Vamos lá, pastor. Amém. Meu microfone tá bom aí? Tá ligado? Tá ótimo. Tá. Hoje quem tá comigo aqui é o João. Nós vamos ter um café especial hoje aqui com o vice-prefeito e um deputado. Depois eu conto para vocês, viu? Tá Vai ter certo. novidades para contar para vocês. Vamos Amém. orar? Vigiar e orar, né? Isso, pastor. Vigiai e orai, bem de manhã e sem cessar. Vigiai e orai. Hino maravilhoso que a gente cantava na É, Presbiteriana, né, Cirlei? A gente cantava lá. bênção, né? Amém. Senhor nosso Deus, querido Senhor, ó Senhor, só de conversar contigo, o meu coração já se enche de alegria. O privilégio da oração, Senhor, que privilégio. Como é bom orar, como é bom, Senhor, conversar contigo. Não existe nada melhor do que a tua presença. Por isso, Senhor, pela tua pessoa, por quem tu és, nós te adoramos nesta manhã e dizemos ao Senhor que o Senhor é o único Deus da nossa vida. E como o Evandro já citou, Senhor, mesmo que tantas vezes nós alimentemos a nossa carne com pensamentos e ações, nós cremos na tua promessa, na tua bondade, na tua fidelidade, na tua presença, na tua salvação. E te agradecemos, ó Senhor, por tão grande salvação, por tua pessoa. Ó Jesus, como o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, o Senhor é bom. E Senhor, nós nesta manhã, como reunião de oração aqui, David, te pedimos, ó Senhor, que o Senhor nos ensine, nos conduza, nos mova, nos impulsione para esse campo da vigilância, para que nós tenhamos antenas espirituais, como radares, daqueles como os satélites hoje em dia que cobrem toda a face da Terra, de 10 em 10 minutos, em segundos, em tempo real. Ó Senhor, ajuda-me a vigiar mais, ajuda-me a ficar atento e ouvir a tua voz, para depois agir. Ouvir a tua voz primeiro, depois da vigilância, durante a vigilância, na oração e depois agir, para que eu mesmo e os meus irmãos e irmãs matemos essa vida de ansiedade. É uma correria tão grande, é uma falta de paciência. Então, Senhor, me ajude, ajude-nos a vigiar e também a orar. Ajuda-nos, Senhor. Precisamos do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Obrigado, pastor. Glória a Amém. Deus. Amém. Glória a Deus. Aline, minha querida irmã, Aline Matias Salviano, você pode fazer essa oração agora? Vamos orar, Aline, pelas famílias, né? Para que Deus revista as famílias, né? Aqui, Efésios 6, 11 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo.
Então, nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus, né? Para mantermos firmes contra a cilada do diabo. Porque o diabo vem no nosso pensamento, nos nossos desejos, e a gente tem que manter firme. Então, a família é uma criação maravilhosa de Deus, né? Deus criou a família. Coisa linda isso. E nas famílias há muitos problemas, há muitas discussões, né? Porque um conhece o outro intimamente, né? Então, mas a gente tem que pedir sempre a Deus esse revestimento, né? Tanto a esposa, o esposo, a mãe, o pai, os filhos, né? Estejam sempre revestidos dessa armadura de Deus, né? Que o amor esteja sempre ali agindo, né? Um com o outro, né? Então, Aline, gostaria, você pode fazer essa oração? Acho que Posso. não. Ah, tá bom. Então, se você entendeu aí, né, Aline? Orar pelas famílias para que haja esse revestimento em todos os membros da família, né? Para que haja harmonia dentro de um lar. Amém, irmã? Sim. Senhor, obrigada. Obrigada, Senhor, pela tua graça, que é de graça, que o Senhor nos dá todos os dias. Obrigada, Senhor, por nos permitir acordar mais um dia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos criou para não ser sós, para nos relacionarmos, Senhor, e amadurecermos nesse relacionamento, nessa convivência, Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor nos deu a família, nos deu pessoas para nos fazer companhia. Eu te agradeço, Pai, porque tudo isso nos refina, nos faz pessoas melhores. E mesmo que o mundo ofereça coisas diferentes, né, seja contra essa união, pregue contra essa união, contra a família, né, contra tudo que o Senhor nos ensina. Eu peço que o Senhor nos blinde, Pai, nos blinde diante a nossa mente, diante da fala do mundo, diante de tudo que o mundo grita, Pai. Eu peço que o Senhor mantenha a união nas casas, coloque autoridade e sabedoria, Senhor, na mente dos pais. Ajude o Senhor a caminhar contigo, Pai, ter essa vontade de caminhar contigo, buscando no Senhor, Pai, a direção para ensinar os filhos, ser bom exemplo, com certeza, na vida deles. Porque é a partir de nós, Senhor, um exemplo que eles vão fazer as escolhas deles e vão ser alguém nesse mundo. Em nome de Jesus, Pai, cuide das famílias para que elas façam a diferença. Os que permanecem, Senhor, com esse desejo de estar junto, de viver junto, de se casar, Pai. Que o Senhor continue avivando isso no coração deles, porque cada dia mais as pessoas têm desistido de estar junto, de ter casamento, de ter filhos, Senhor. Em nome de Jesus, dê a eles sabedoria, dê a todos nós sabedoria, Senhor, e nos ajuda a conviver, a estar junto com o outro, mesmo em meio às dificuldades, em meio a, a, a muita coisa que vem, Senhor. Brigas, desafetos. Somos pessoas diferentes e é muito difícil estar junto, mas eu sei que o Senhor está ali, que quando a gente busca no Senhor, o Senhor nos dá sabedoria, Pai. Então, é isso que eu te peço. Sabedoria para caminhar junto, para criar os nossos filhos no caminho que leva ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 irmã. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, vamos orar agora pelos moços, pela mocidade, pela juventude, né? Nós temos aqui 2 Timóteo 2:22, diz assim, ó: foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor.
Então, quero chamar aqui o pastor Frank, que trabalha aí com os jovens. Bom dia, E aí, bom dia, tudo bom, Frank? tudo bem? Então, vamos orar, Frank, por essa turminha aí, né? Que está na flor da pele, né, da juventude, e os jovens são intrépidos, né? Eles precisam muito, né, de buscar o Senhor, de se agarrar com o Senhor, né? Porque há tanta coisa hoje que o mundo oferece, né? E muito fácil tirar os jovens dos caminhos do Senhor, né, Frank? Então, Vamos lá. vamos orar por eles, para que Deus revista-os de força e fé para perseverar na fé e na oração, em nome de Jesus. Amém. Ô, Senhor Jesus, obrigado por esse dia. Obrigado, como já foi orado aqui, pela tua graça, tua misericórdia, tua bondade, que se renovaram sobre nós, sem termos feito nada. Simplesmente acordamos e tudo já estava pronto pelo Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos resgatou. O Senhor nos resgatou um dia e o mérito é todo seu. O Senhor nos redimiu pelo sangue na cruz, esvaziou-se, o teu sangue se esvaziou completamente, escorreu naquela cruz. E nós te agradecemos, Senhor Jesus. Te agradecemos muito pouco por isso, na verdade. Nossa vida em relação a isso, ela é muito aquém do que o Senhor fez, faz e vai fazer por nós. Nós precisamos todos os dias, voltar ao primeiro amor. Nós precisamos todos os dias reconhecer nossas falhas, nossos pecados. Nós precisamos todos os dias voltar e nos lembrar qual é o sentido da vida. Senhor Jesus, e eu oro nesse momento, incluo nessa oração todos os jovens da nossa igreja, Pai. E eu peço que eles tenham um encontro com o Senhor tão profundo, tão forte, tão, tão forte que ele nunca mais a vida deles possa ser a mesma, Pai, em nome de Jesus. Eu oro pela fé deles. Eu oro pela fé para que a fé deles não venha se enfraquecer, Pai. Eu peço que a fé deles aumentem, que os olhos deles se abram, em nome de Jesus. Eu oro para que eles consigam fortificar no Senhor e ajudar outros a serem fortes em Ti, Senhor. Eu peço, no nome de Jesus, que nesse restante aí de ano, de mês, o Senhor faça algo em nós, o Senhor abra os olhos de muitos para Te encontrar, Pai, para ter uma mudança radical, para ter uma escolha radical, profunda, em nome de Jesus. E, Senhor Jesus, eu realmente Te agradeço por cada vida deles, por cada um, cada coração, cada família. E eu oro por isso, Pai, para que eles sejam fortalecidos, a fé deles fortalecidos no Senhor. Mais uma vez eu Te agradeço por esse tempo. Mais uma vez eu peço perdão pelos nossos pecados, nossas falhas. E eu Te agradeço mais uma vez pela vida de cada um dos nossos jovens, Pai. E mais uma vez Te peço, Senhor, que os fortaleça a fé deles. Essa é a minha oração, agradecido por tudo que o Senhor vai fazer, por mais que talvez as circunstâncias de muitos agora sejam desfavoráveis, mas já agradecendo por tudo que o Senhor vai fazer na vida deles, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Amém. Glória a Deus, Amém. amém. Laércio, prepara aí que você vai orar agora, tá, meu irmão? Vamos orar pelas crianças, né? As crianças,
Elas têm algo muito especial. E Jesus disse que nós devemos ser como crianças, né? A gente precisa ter essa inocência, né? A gente precisa buscar isso, essa inocência da criança e depender de Deus, né? Porque a criança depende do papai, da mamãe. A criança, ela confia, né? A criança, ela se entrega realmente, né? Como diz aqui em Mateus 19, né? 19:14, fala assim: Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Que a gente seja como criança. Vamos ao Senhor, né? Sem pensar duas vezes, né? Nos entreguemos ao Senhor de todo o nosso coração. Sejamos como as crianças. Então, vamos orar pelas crianças, Laércio. Também tão atacadas hoje em dia, né? Tanta coisa tem acontecido que entristece nosso coração. Imagina o coração de Deus, como ele deve ficar triste, né? De ver tantas crianças sendo tão maltratadas, né? E Jesus diz: Vinde, não embaraceis as crianças, deixe que elas venham a mim. Não incomode as crianças. Então vamos orar, Laércio, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Obrigado também, Pai. Por favor, Senhor. Aceita minha gratidão também, junto com os meus irmãos, pela tua graça, mais uma vez. E o pastor Evandro pede para mim orar pelas crianças, Pai, mas essa semana não foi fácil para mim, porque o Senhor tem me envolvido tanto com essas crianças e eu sei que não é só o que eu vi na televisão, mas é muito mais do que a gente possa até pensar. A maldade espalhada nesse mundo que alcança, que atinge e que mata tanta criança, Senhor. Essa semana eu vi, infelizmente, 3 crianças sendo carregadas no Irã pelos seus pais, mortas em seus braços. E, e aquilo dói demais, me doeu demais, Pai. Perco a fome, perco a vontade, o apetite das coisas, porque eu fico me perguntando, Senhor, o que que eu poderia fazer, o que eu posso fazer, se em mim, ó Deus, há algo que possa ser alcançado para ajudar em alguma coisa. E o Senhor fala que é as orações mesmo, Senhor. Orar por elas, Pai. Tem o nosso lado lindo, amável, que a gente tem nossos filhos, as crianças aqui, que sorriem, que aproveitam esse espaço, que nos dá tanta alegria, mesmo, ó Deus, nas suas teimosias, mas não há dinheiro nesse mundo que pague o sorriso que a gente vê em cada uma delas. No Conrado, no Micael, em todas as crianças aqui, Senhor. Eu digo ao Senhor, meu Pai, me capacita, Senhor, a ser uma pessoa mais sábia, com mais amor, com mais responsabilidade sobre a vida dessas crianças, Pai. Eu sei que para os seus pais não é fácil por causa do mundo, mas eu sei que a responsabilidade começa nas suas casas, começa com os seus pais. Mas eu aqui, Senhor, nessa posição, nesse tempo que o Senhor me deu em ajudar essas crianças a conhecer a tua palavra, me ajuda, Senhor. Me ajuda a compreendê-las. Me ajuda, Pai, a quando eu olhar nos olhos delas, eu entender algo que elas estejam querendo falar, ó Pai, mas talvez estejam inseguras por causa do medo, por causa, às vezes, de um abuso, por causa, ó Deus, às vezes, de um sonho que tantas já me contaram dos demônios que veem nas suas casas. Então, Pai, nos capacite, Senhor, nos ajude a ter um coração, a ter uma forma, ó Deus, que elas aceitem, que elas confiem, que elas acreditem e aprendam com a gente que está aqui para servir ao Senhor com o teu amor sobre a vida delas.
Que jamais, Senhor, a gente cesse, que jamais a gente tire os olhos, que jamais a gente deixe de pensar nessas crianças aqui, ó Deus, ensinando elas a caminhar no caminho que deve andar. Pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Amém. Falar Amém. nisso, Laércio, irmãos, não sei se vocês viram a notícia, lá numa igreja lá no sul, um menininho de 5 anos foi abusado no banheiro da igreja. Vocês viram essa reportagem? Meu Deus do céu. Por isso que a gente não deixa nossas crianças irem ao banheiro sozinhas. Sempre está acompanhado de algum professor, professora, alguma tia, tio, né? Porque a gente não sabe quem está ali, né, gente? Tem muitos visitantes, a gente não conhece. Isso é muito importante, a gente cuidar bem dos nossos pequenos, né? Amém? Bom, agora vamos orar pelos enfermos. Vamos orar pelos enfermos e eu vou pedir, então, o Saulão, viu, Saulão? Orar agora pelos enfermos, né? Tem aqui o Salmo 121, o versículo 7 fala assim: O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. Sabemos que quando o pecado entrou no mundo, o mundo virou um caos, né? Então, nós ficamos doentes, nós passamos por dificuldades e tal, tudo por causa do pecado. Mas o que importa é o nosso espírito, a nossa alma, né? Esteja bem. O corpo vai virar pó, né? Então, Saulão, vamos orar por aqueles irmãos e irmãs, as pessoas que estão passando agora por este momento, né? De problema de saúde, em nome de Jesus. Amém? Evandro, Sim, Evandro. Oi. você viu a mensagem que eu mandei? Ah, orando também, aí ainda pelo Júnior, irmão do PH, né, o médico que Jocumeiro, e também pelo Sim. tio do pastor Alain, o Roosevelt, que ele chama de Tizete. Eu vi ontem o pastor Alan postou um vídeo, né? Vamos orar, vamos lembrar então, Saulão, desses dois aí, né, que precisam muito das nossas É, orações. Amém? Sirlei. O primeiro, qual o nome, Sirlei? É o Júnior, irmão do médico PH, que era E do Jocumeiro PH. aqui, Sim, teve um E tio do acidente. pastor. Sim. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado porque está uma manhã linda, mais um dia gostoso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor nos dá muitas coisas. Obrigado, Senhor, pela cama quentinha. Obrigado, Senhor, pelo café, pelo almoço, pelo jantar. Senhor, se eu for enumerar, são tantas coisas. Temos o que de vestir todos os dias. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor é Deus, é o nosso Deus. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, Senhor. Nós queremos te adorar nesse manhã. Afirmamos que não somos ninguém sem o Senhor. Não somos nada sem o Senhor. O Senhor é a nossa razão de viver. O Senhor é nosso norte, é a nossa esperança. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado porque o Senhor está conosco todos os dias. Obrigado pela saúde daqueles que a têm. Obrigado, Senhor, pelo ânimo, pela disposição, pelo trabalho, pela força do que o Senhor nos dá para trabalhar. E, Senhor, nós queremos orar para aqueles que estão sem saúde. Sabemos que pode ser saúde física ou saúde espiritual. Senhor, que o Senhor conforte a cada um, dê um ânimo novo a cada um, Senhor. Principalmente aqueles que estão à nossa volta. Eu lembro aqui do Júnior, que foi pedido oração pelo Júnior, Senhor. Que o Senhor esteja com ele, dando um ânimo novo, Senhor. Que o Senhor o cure para a terra ou para o céu. Assim também, conforme foi falado pelo tio do pastor Vete, que o Senhor o cure, Senhor, para a terra ou para o céu. Que o Senhor nos abençoe, Senhor, nos fortaleça
a alma de cada um de nós, nosso espírito, que nós possamos caminhar com pegadas fortes. Que nós possamos, Senhor, caminhar estando sadio, estando doente, que nós possamos estar firmes e esperar o dia que o Senhor nos chamará. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos lá para a palavra. Lucas 4, 1 a 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Nós vemos aqui que o diabo ele tentou, e Jesus, com a palavra, rejeitou tudo, né? Mostrou a ele, você vê que o diabo ele conhece a palavra. Ele pegava os versículos, né, sem o contexto e jogava e tentou de todas as formas fazer com que Jesus pecasse, mas Jesus não pecou. Glória a Deus por isso, né? Jesus ele foi duramente tentado por 40 dias, 40 noites, né? Sozinho ali no deserto, e nessa ocasião, como em todos os outros aspectos de sua vida, ele superou as adversidades. Então, como Jesus ele foi tentado, né? Nós somos tentados também. Nós temos que resistir à tentação. Não podemos ceder à tentação. O diabo ele tenta de todas as formas. Ele vem de um jeito, você fala não, você ora, você repreende. Ele vem de uma outra forma e aí vai. Então, se a gente não tiver com a palavra no nosso coração, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Assim diz, não é? Não pecar contra ti. Então, nós temos que ter a palavra no coração para que a gente possa responder ao Senhor no momento que o diabo vem e nos tenta, porque ele vai nos tentar, ele sabe onde está o nosso, onde é o nosso calcanhar de Aquiles, onde é que ele pode nos pegar, onde é que ele pode nos fisgar. Então nós temos que nos manter firmes, né? Jesus ele não sucumbiu à tentação, ele experimentou, né? Plenamente, de uma forma ou de outra, toda a tentação conhecida. Então, o diabo veio de todas as formas. Olha, salta, faz isso, olha, transforma as pedras em pão, olha, né? Todas as formas, tudo ele fez, mas Jesus o tempo todo não pecou. Isso é fato, né? Jesus ali naquele momento ele era homem, né? Ele era homem, ele é Deus, mas ele era homem. Ele tinha sangue correndo nas veias, né? Ele tinha sentimentos de homem, de humanidade. Então, nós somos chamados para lutar contra o diabo, né? Porque quando a gente luta contra ele com a palavra, quando a gente tem a palavra em nosso coração, ela guardada em nosso coração, nós vamos resistir e o diabo vai fugir de nós. Nós não temos que ter medo do diabo, mas nós temos que resisti-lo, porque ele é o diabo, né? Ele é o diabo e ele vai fazer de tudo. Então, o diabo insistiu com Jesus, e Jesus o tempo todo resistiu o diabo, né? Ele diz assim, ó,
Primeiro, quando ele fala das pedras, transformar as pedras em pães, ele fala assim, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois, ele leva Jesus para o alto do templo, o lugar mais alto, e fala, salta daqui, né? Os anjos vão te proteger. Ele fala, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ao diabo vai lá e leva Jesus, fala assim, olha, você está vendo isso aqui? Ó, tudo eu posso te dar, ó, tudo isso, mas você tem que me adorar. Quantas pessoas caem nessa tentação, seja por sucesso, seja por finança, né? Já assistiram o filme O Advogado do Diabo? Mostra, assim, plenamente, mostra como é que o diabo age, né? Então, muita gente cai nesse engodo do diabo por causa de dinheiro, por causa de fama, entrega a vida, a alma, né? Como se fala, né? Vendeu a alma para o diabo. Quantas pessoas fazem isso pelo sucesso, né? Pelas riquezas. Mas de que vale tudo isso se ninguém vai levar nada disso? Nós viemos nu, como diz em Jó, viemos nu, nascemos nu e nu vamos voltar. Não vamos levar nada. Então, que nós possamos cada vez mais buscar a Deus de todo o nosso coração, resistir o diabo com a palavra, porque se a palavra não estiver aqui na nossa mente, no nosso coração, não tem como. Que Deus nos abençoe, que Deus esteja sempre conosco, nos dando direção, nos dando discernimento, nos dando sabedoria. E a tentação de Jesus serve como exemplo para nós cristãos, mostrando que todos nós somos sujeitos à tentação, mas é possível resistir com a ajuda de Deus. Amém? Deus te abençoe, irmão, em nome de Jesus. Amém.